Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de Santo Inácio de Antioquia. Estamos trabalhando a carta aos Magnésios, nosso sexto encontro. Vamos trabalhar os capítulos 7 até o capítulo 15. Capítulo 7. Lembrando que essas cartas foram escritas no ano 107. Inácio era bispo de Antioquia, foi prisioneiro e foi enviado a Roma para morrer mártir na defesa da fé. Ele morre no ano 110. Esta carta ele escreveu quando ele estava em Esmirna, onde o bispo na época era o bispo Policarpo de Esmirna. Esse Policarpo que foi colocado como bispo de Esmirna pelo próprio apóstolo João. E da carta aos Magnésios, o bispo de Magnésio, que foi encontrar Inácio em Esmirna, levando uma comissão, como também fez a igreja de Éfeso, com seu bispo. Então, o bispo dos Magnésios, Damas, uma comissão foi encontrar, então, Inácio, lá na cidade de Esmirna. Então, nós estamos no capítulo 7. Assim, como o Senhor nada fez sem o Pai. Há uma unidade de agir do Pai e do Filho. São João trabalha muito isso. Aquilo que o Filho faz, aquilo que vê o Pai fazer. Então, tudo que o Filho fez, ele fez de acordo com o Pai. Ele não fez nada sem o Pai, com o qual estava unido. Ele havia se encarnado, ele havia feito homem, e ele, sendo homem, não se separou do Pai. Ele estava unido ao Pai. Havia uma união do Filho com o Pai, do Senhor com o Pai. Ele não agiu nem pessoalmente, então não agiu sozinho, nem pessoalmente, nem através dos apóstolos. Então, sempre em comunhão. Assim também, vós nada haveis de empreender sem o bispo. Como o Filho fez tudo de acordo com o Pai e nada fez sem o Pai, assim também a comunidade cristã jamais deveria realizar alguma coisa sem o bispo. Que o bispo é a visibilidade do Pai invisível, que forma, então, a unidade da igreja. Então, nada haveis de empreender sem o bispo e os presbíteros, nem queirais tentar fazer passar por razoável o que fazeis à parte. Mesmo que você justifique que aquilo que é feito à parte é viável, mas muitas vezes se tem que sacrificar aquilo que eu penso que é viável para manter a unidade, porque a unidade é fundamental na igreja. Uma igreja dividida não se sustenta. Cuidai mesmo de haver em comum. Então, esta unidade se mantém em quê? Devemos ter em comum o quê? Uma só oração, fazendo uma referência à Eucaristia. Uma só súplica, fazendo a experiência da igreja orante. Uma só mente, todos formados numa realidade. A mente também pode ser traduzida como alma, né? Eles eram perseverantes, né? Num só coração, né? Numa só alma, numa só mente. Uma esperança, então sempre uma esperança, essa esperança ativa, não passiva, e também na caridade, que é essa marca da vida cristã. Na alegria imperturbável. Uma alegria que dá seguranças, porque essa alegria é fundada nesta fé, nesta unidade. Isto é, Jesus Cristo. Jesus Cristo
alegria imperturbável, a quem nada é preferível, isto é, nada se troca, nada se deve trocar, porque Jesus Cristo se torna essa referência fundamental que mantém a unidade da igreja, que mantém a unidade com o Pai. Acorrei todos ao único templo de Deus. Então, não se pode dividir as comunidades. É uma única igreja, né? Ao único altar do sacrifício, a Eucaristia é um só. Há um só Jesus Cristo. Não se pode tentar colocar outro Cristo, a não ser um, que saiu de um só Pai. A sua origem vem do Pai. Ele, Deus é um, permaneceu num só, isto é, manteve a unidade com o Pai, ele permaneceu num só, junto com o Pai, e aí ele voltou ao Pai. Capítulo 8. Não vos deixeis iludir pelas doutrinas heterodoxas, que são contrárias àquilo que foi recebido pela fé, a regula fidei, aquilo que se deve crer, deixada pelos apóstolos. Nem pelos velhos mitos sem utilidade. Então, não se deve acreditar nesses mitos, mas se deve acreditar na verdade que foi transmitida pela Igreja, a tradição apostólica. Pois se ainda agora vivemos conforme o judaísmo, se nós não nos tornamos totalmente cristãos e ainda queremos viver como judeus, aqui é o judeu-cristianismo, é radical, confessamos não ter recebido a graça, porque nós estamos querendo viver como judeus e não segundo a graça que o Pai nos deu por meio de Jesus Cristo, que nos justificou na cruz. Pois os profetas, tão divinos, viveram segundo Jesus Cristo. Jesus Cristo como a realidade que inspira os profetas, que inspira toda a história da salvação e os homens santos. Por isso mesmo foram perseguidos. Inspiraram-se em sua graça, a graça de Cristo, que inspirou os profetas. É uma referência que depois Justino vai dizer que as manifestações de Deus do Antigo Testamento, as teofanias, era uma cristofania, era sempre um encontro com Cristo, porque o Pai, sendo totalmente invisível, ele não podia se tornar visível nem compreendido nas realidades materiais, mas ele se fazia presente através do Filho, porque o Filho foi o mediador da criação, e por ser mediador da criação, ele age na criação e age na história da salvação. Inspiraram-se em sua graça, a fim de que os incrédulos se convencessem plenamente que há um só Deus. Então, a fé cristã deve manifestar esses elementos, a manifestar-se por Jesus Cristo, seu Filho. Esse único Deus tem um Filho, que se manifesta, se faz homens, no meio de nós. Sua palavra saída do silêncio, na eternidade, que em tudo agradou o Pai, aquele que enviou, e porque ele se fez homem e foi enviado do Pai. Ele assumiu a nossa realidade humana. A palavra saída do silêncio, da eternidade, essa palavra que se fez homem, tudo agradou o Pai, porque foi o Pai que o enviou. Capítulo 9. Assim, os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à novidade da esperança. Então, a partir do batismo, aqueles que andavam na velha ordem das coisas, que andavam segundo, antes do batismo, no mundo velho, chegaram à novidade da esperança na vida nova, em Cristo. Não mais observando o sábado. O cristão não mais segue a tradição judaica do sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor. O dia do Senhor, o domingo. Domingo significa dia do Senhor.
Então, é o domingo que se tornou, então, a centralidade da vivência da vida cristã celebrativa, não o sábado, segundo os judeus. No qual nossa vida, então, por que domingo? No qual nossa vida se levantou por ele, a ressurreição, e por sua morte, Então, a nossa vida se levantou por ele, porque estamos inseridos em Cristo, e na sua morte recebemos a vida, né? Embora alguns o neguem, existem pessoas que negavam a ressurreição naquela época. Mas é por esse mistério que recebemos a fé e é por ele que perseveramos para sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Como, pois, podemos viver sem ele? Então, é impossível viver sem Cristo. Como, pois, poderemos viver sem ele, a quem mesmo os profetas, discípulos do Espírito, seguiam Jesus pelo Espírito, esperavam como seu mestre? Jamais podemos abandonar o Cristo. E por isso que ele, em quem esperavam na justiça, os ressuscitou dos mortos. Os profetas foram ressuscitados mortos pela sua presença, pela realidade da presença do Cristo que está junto deles. Aqui se faz uma referência à descida ao Sheol, onde Jesus libertou os profetas, tirando-os do reino da morte e levando-os para a vida. Toda a argumentação visa olhar uma tese fundamental contra os judaizantes. O maior valor da antiguidade, os profetas se inspiraram em Jesus e receberam a vida por Jesus. Então, no capítulo 10, nos diz: não nos façamos, pois, insensíveis à sua bondade. Não vamos ser barreira para a ação da graça e da bondade divina. Vamos ter essa sensibilidade. Pois se ele imitar nosso proceder, do jeito que nós fazemos, no caso Cristo, estaremos liquidados. Por isso, tornando-nos discípulos seus, Jesus Cristo, aprendemos a viver segundo o cristianismo. Foi em Antioquia que nos foi dado, né, o conhecimento de que os cristãos vieram chamados que os seguidores de Cristo vieram chamados de cristãos, né, e deu origem à palavra cristianismo. Isso foi uma diferenciação que os pagãos fizeram dos discípulos de Jesus para com os judeus. Então deram o nome cristãos aos discípulos de Jesus. Esse nome ficou, como é uma tradição de Antioquia, Inácio usa essa tradição, né? Pois quem usar outro nome, isto é, quem usar fora do outro nome cristão, fora desse não é de Deus. Ponde assim de lado o mau fermento, envelhecido e azedado, no caso ele está falando contra o judaísmo, e transformai-vos no novo fermento que é Jesus Cristo. Não é mais a lei, mas agora é Jesus Cristo. Não é a observância da lei, mas agora é a graça em Cristo. Seja ele vosso sal, o tempero, a temperança, para ninguém dentre vós se corromper, pois sereis julgados a partir do odor. É absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu. O cristão é uma realidade que não se mistura com o judaísmo no sentido da forma de vivência. O cristão vive da graça que Cristo nos deu e realizou no mistério da cruz, a justificação que ele nos deu na cruz. Então nós não podemos estar submetidos a uma lei que foi, a partir de Jesus Cristo, né, ela foi vencida, né, através da graça que ele nos deu na cruz.
O cristianismo não depositou sua fé no judaísmo, mas o judaísmo que se abriu ao cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Deus, tanto judeus quanto pagãos. Capítulo 11. Tudo isso, meus amados, vos comunico, não porque tivesse sabido que alguns dentre vós assim procedem, mas sendo o menor dentre vós, falando dele, uma atitude de humildade, desejo ver-vos alertados. Mas, para não vos deixar desprender pelos anzóis da vaidade, mas para vos convencerdes plenamente do nascimento, da paixão, da ressurreição que se deu Pôncio Pilatos. Então, o fato de Jesus Cristo, que é a centralidade da vida cristã, e mostra que Jesus Cristo, Filho do Pai Eterno, que nasceu, sofreu a paixão, ressurreição, e Pôncio Pilatos entra porque ele dá o sentido histórico. No tempo de Pôncio Pilatos aconteceu sua morte e ressurreição. Tais coisas foram realizadas de verdade, de fato, por Jesus Cristo, nossa esperança. Jesus Cristo é uma esperança ativa, não é uma esperança passiva. Nós nos colocamos em prontidão, vivendo e testemunhando, enfrentando as dificuldades desse mundo, na expectativa que nós sabemos e na certeza que nós temos em Jesus Cristo. Então, é uma atitude sempre ativa de esperança. Nós não cruzamos os braços para esperar as coisas acontecerem. Não, nós estamos na luta, estamos lutando para conquistar, né, essa presença de uma fé que não se deixa ser vencido pelas dificuldades, mas que enfrenta as dificuldades, sabendo que o nosso destino final está lá na frente, que é o reino de Deus. E não aconteça alguém de vós afastar-se dela. Então, é uma admoestação, é uma exortação para ajudar a comunidade a se refletir. Para ajudar a comunidade a refletir. Capítulo 12. Gostaria de alegrar-me convosco em tudo, caso o mereça. Pois mesmo se estou preso, ele estava prisioneiro, estava sendo levado para Roma, nada sou em comparação com qualquer um de vós que estáis soltos. Há uma diferença, né? Em que Inácio, estando prisioneiro, ele sofre uma realidade diante da comunidade que ele está escrevendo, e essa comunidade é os magnésios, e nessa comunidade aos magnésios, ele expressa a realidade que ele está vivendo. Ele está prisioneiro, os magnésios estão livres. E por isso ele se coloca numa situação de que, sendo ele preso, os magnésios livres, ele se coloca, né, nessa situação, né, de poder estar com eles, mas embora não podendo. Sei que não vos encheis de orgulho, né, pois tendes Jesus Cristo em vós. E mais, se vos louvo, sei que vos confundis, como está escrito, justo é seu próprio acusador. Capítulo 13. Cuidai, por conseguinte, de permanecer firmes nas doutrinas, isto é, naquilo que recebeu dos apóstolos, do Senhor e dos apóstolos, para que tudo quanto fazeis se encaminhe bem. Então, manter essa unidade naquilo que foi recebido na pregação apostólica e daquilo que reflete aquilo que Jesus deixou aos apóstolos. Na carne e no espírito, íntegros, seja na realidade humana, seja na realidade espiritual, uma unidade, então que eles possam viver numa integridade, na fé e na caridade. No Filho, em comunhão no Filho, no Pai e no Espírito, na Trindade.
no começo e no fim. Então, manter sempre firme esta realidade da doutrina, deixada pelo Senhor, deixada pelos apóstolos, numa unidade de vida, na fé e na caridade, unidos então ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o começo até o fim. Desde o começo do batismo até o fim da vida, ou também até o fim escatológico. Reunião com o vosso bispo, damas, a unidade com o bispo, muito digno, e a coroa espiritual bem traçada de vosso presbitério. Então, unidade entre o bispo e o presbitério, e com os diáconos, segundo o coração de Deus, mantendo a unidade da igreja. Unidade doutrinal, unidade de fé, unidade na caridade, unidade de vida, em comunhão com o bispo, com o presbitério e também com os diáconos. Sede sujeitos ao bispo, a uns e os outros, como Jesus Cristo está sujeito ao Pai. Então, manter sempre essa unidade, essa bater na tecla da unidade. A igreja se constrói na unidade. Segundo a carne. Então, Jesus está sujeito ao Pai, segundo a carne. Ele, na sua realidade humana, se sujeitou totalmente ao Pai, né? E por isso teve que aprender a humildade. E os apóstolos a Cristo. A unidade dos apóstolos a Cristo e ao Pai e ao Espírito. Então, os apóstolos estão unidos a Cristo, através de Cristo ao Pai e através do Pai ao Espírito. Para que a união se faça tanto no corpo quanto no Espírito, se faça na vida toda, na vida integral, no ser total, no ser todo, no ser corpóreo espiritual. Capítulo 14. Como sei que estáis repletos de Deus, exortei-vos brevemente. Lembrai de mim nas vossas orações. Ele está se despedindo aqui e pedindo as orações. Para que chegue a Deus, como também da igreja da Síria, tanto a Deus para a igreja do qual ele é bispo da Síria, da qual não mereço trazer o nome, isto é, ser bispo de Antioquia, da Síria. De fato, preciso estar unido convosco na oração e na caridade, manter essa unidade em oração e caridade em Deus, para que a igreja na Síria, onde ele era bispo e está saindo prisioneiro para ir a Roma, né, mereça receber o orvalho, através do seu martírio, através de vossa igreja, né, através da igreja dos magnésios, né, mereça receber esse orvalho da oração, esse orvalho da intercessão e esse orvalho da oferta do próprio bispo, que se faz, né, através do martírio que ele vai receber. Capítulo 15. De Esmirna, donde vos escrevo, saúda-vos os efésios, porque o bispo da cidade de Éfeso está, naquele momento, junto, né, ao bispo de Policarpo de Esmirna, né, para poder escrever, e ao bispo de Magnésio, Damas, para escrever essa carta a todos os habitantes da igreja de Magnésios, que, como vós, se fizeram presentes para a glória de Deus. Animaram-me em tudo, junto com Policarpo, bispo dos esmirnenses. Também as demais igrejas vos saúdam na honra de Jesus Cristo. Outras igrejas estavam reunidas lá com Inácio, quando ele passou pela cidade de Esmirna. Passar bem na concórdia de Deus, isto é, mantendo um único coração, concórdia com coração, uma unidade de coração de Deus, possuidores que sois do Espírito indiviso, que é Jesus Cristo, o único Jesus Cristo, o único Pai, que as igrejas estejam unidas, né, como elas estão unidas junto de Inácio, naquele momento em que ele passa pela igreja de Esmirna. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Na próxima, nós vamos continuar fazendo, então, a leitura da carta de Santo Inácio aos Tralianos.